Boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa aula sobre crimes de família. Eu estou tentando aqui mexer no sistema porque está aparecendo uma coisa aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar, ok? Agora sim, consegui. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando aqui de uma maneira pela perspectiva da matemática das relações a respeito dos crimes de família, né? E essa é a aula que dá continuidade a toda a análise que nós fizemos, né? Aos conflitos, todas as questões que a gente levantou, que a gente considerou na aula anterior, trazendo todas as emoções, tudo aquilo que de alguma maneira interfere nos conflitos. Nós estamos buscando juntos o conceito, né, do que seja violência, que seja agressão. Então, de um ponto de vista corrente, iniciando a nossa aula agora, nesse olhar específico para a agressão, o que quer dizer agredir? Agredir quer dizer atacar, assaltar, ferir, né? Sendo agressão o ato de agredir, de atacar. Então, a agressividade, por seu turno, ela está relacionada com a qualidade do que é agressivo, né? Com a combatividade, com o combate, com a luta, com a guerra. Em psicologia, a agressão é definida como ataque, ação hostil contra uma pessoa ou uma coisa, né? No sentido freudiano, sempre passando ali pela psicanálise, porque nós somos isso, nós olhamos a fundo, profundamente, sobre todas as facetas, a agressão é uma manifestação consciente, uma projeção do instinto mórbido de morte, ou tânato, né? Que vem de thanatos. Na perspectiva de Adler, a agressão é vista como uma manifestação do desejo do poder sobre outros. Então, de acordo com a teoria da frustração à agressão, como qualquer reação a uma frustração ou como uma procura intrusiva ou corajosa de objetos pessoais. Então, na perspectiva de Murray, é uma necessidade de atacar, de prejudicar os outros, né? De amesquinhar, de ofender, de ridicularizar, de acusar maldosamente, de castigar severamente ou entregar-se ao sadismo, né? Podendo a agressividade traduzir-se numa tendência habitual para manifestar hostilidade, ou em autoafirmação, uma forte diligência em alcançar os próprios objetivos, né? Os fins próprios, ou um domínio social, especialmente quando levado ao extremo, né? Então, tendo como referência essas diferentes definições de agressão, de agressividade, torna-se necessário abordar as principais teorias, né, que elas encerram, embora não distinguindo para já um conceito do outro, ok? Então, nós vamos olhar essas primeiras teorias, porque nós estamos fazendo uma construção em conjunto, ok? Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos como referência, né? Nós temos as primeiras concepções da agressão humana como instintivistas, ou seja, um movimento do instinto, baseando-se no mecanismo de funcionamento do instinto humano, né? Sendo geralmente definido como uma força interna, um impulso, né? Uma propensão que origina uma determinada ação ou um comportamento em ordem a objetivos pré-definidos, como, por exemplo, o instinto de sobrevivência, o instinto maternal, o instinto sexual, ok? Então, essas concepções instintivistas, elas remetem a agressão para um mecanismo motor,
para uma reação motora automaticamente determinada, na medida que, segundo aquelas, cada instinto em si causaria determinados tipos de comportamento, que levou os instintivistas a elaborarem listas enormes de instintos, de comportamentos correspondentes, ok? Contudo, sendo o instinto humano independente da inteligência e das capacidades intelectuais, né, porque elas detêm um poder de controle sobre os instintos, nós podemos exercer sobre eles um efeito de inibição ou de modificação, ou a gente consegue alterar o rumo desse instinto, entende? Isso põe em causa o mecanismo motor do instinto inerente a essas concepções. Vamos falar de Freud, né, da psicanálise. Numa primeira fase, Freud dá uma grande importância aos instintos sexuais, né? Ele dá muita importância à libido, no sentido de instinto sexual, não no mesmo olhar de Jung, falando de Freud. Então, ele afirma que a libido está presente em todos os seres humanos, essa força libidinosa, né? Que, quando convenientemente direcionada, ela ajuda os indivíduos a atingirem os seus objetivos. E, neste contexto, perspectiva, a agressão é uma reação à frustração, que impede a concretização desta tendência libidinosa. Numa fase posterior, né, os instintos são reduzidos a dois: o da vida, que é Eros, e o da morte, que é Thanatos. Então, é a pulsão de vida e a pulsão de morte, que se constituem como duas forças opostas, cujo jogo é central nas vidas humanas. Tem muito a ver, né, com aquela alegoria da árvore, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estão lá no centro do Jardim do Éden. Olha ela se apresentando nos estudos psicológicos de Freud, né? Então, ele passa a perspectivar essa agressão como uma pulsão constante, enraizada no organismo humano. Olha como isso tem tudo a ver. No momento em que você entra, como lá em Gênesis, Deus dizia para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se dela comeres, certamente morrerás. Então, comer ela começa aí, conforme Freud, a pulsão de morte. Isso é tão grande, né, que é exatamente o que Freud falou, né, que começa esse jogo, né, de Thanatos, essa agressão passa a fazer parte do organismo humano, ou seja, houve uma alteração no código genético lá do primeiro homem, de Adão, quando ele comeu desse fruto. Thanatos entrou, certamente a morte, e aí o próprio organismo humano começa esse movimento, né, de pulsão, que, quando dirigido contra outros, heterodestruição, se constitui um desvio da agressão primária contra o eu, porque o instinto era contra si mesmo, era o instinto de morte, era Thanatos, certamente morrerás. O que ele faz? Ele para de se atacar e ele passa a espelhar, ele começa a não enxergar mais nele, até para que ele possa sobreviver e não se matar. O que ele faz? Ele começa, então, a espelhar, enxergar no outro todos os conteúdos que incomodam ele, que ele não quer enxergar nele mesmo. E aí essa agressividade, ela é voltada para o outro, entende? Por quê? Porque é assim que funciona, entende? Então, não há um desvio, dada a repressão das relações interpessoais. Então, essa energia de morte, Thanatos, ela pode ser dirigida contra si próprio, que é a autodestruição, a autoaniquilação, que a gente conhece as diversas facetas e formas de fazer, né? Acreditando na existência de uma natureza humana violenta. Isso é o que Freud acreditava. Então, ele dá o primeiro passo para ultrapassar essas concepções instintivistas que nós falamos, né? Passando para uma concepção fisiologista da agressão, né? Para uma concepção biológica. Então, Freud reconhece que está no nosso código genético.
essa informação aí. Mas a sua teoria, como a de Lorenz, né, que a gente vai falar depois, tem algo em comum com os designados instintivistas, que é a concepção do instinto em termos mecanicistas, né, obedecendo a um esquema hidráulico, na medida que o aumento da tensão subjacente à pulsão faz com que ela se manifeste. Então, por essa razão, estes autores, eles são considerados neo-instintivistas, né, do lar, colaboradores, sustentam, né, a tese central de que o comportamento agressivo de um sujeito é sempre resultado de frustrações sofridas anteriormente por este mesmo sujeito. Mais tarde, né, teve um artigo publicado em 1941 que reconheceu todas as frustrações que conduzem à agressão. Então, um indivíduo, ele pode experimentar frustrações e não vir, consequentemente, a manifestar comportamentos agressivos. O conceito de frustração, utilizado por estes autores, traduz-se na existência de um ou mais obstáculos à ação de um sujeito, onde ele é frustrado, ele tenta alcançar um certo fim e não consegue. Então, o estado de frustração é aferido segundo 3 parâmetros, um interno e 2 externos. Então, o primeiro, interno, é o desejo manifesto pelo sujeito em alcançar o fim que ele pretende. E os outros 2 externos, né, no número e na importância dos obstáculos que são colocados na concretização desse desejo. Então, o estado de frustração, ele vai determinar a tendência, a intensidade dessa tendência do indivíduo para cometer atos agressivos, entende? Então, essa tendência, tanto mais forte quanto os desejos mais intensos do indivíduo tenham sofrido frustrações mais numerosas, mais completas, né? Quanto mais forte for essa tendência, relativamente a outras tendências para efetuar reações incompatíveis com a conduta agressiva, essa tendência pode vir a traduzir-se em agressões de fato, entende? Então, para esses estudiosos, o conceito de agressão consiste em qualquer forma de procedimento cujo fim seja prejudicar um outro indivíduo. Tudo bem? Então, aquele conceito aferido a partir da finalidade visada pelo sujeito, né, do prejuízo ou do dano a outrem. Não basta de uma ação que cause prejuízo a alguém. Para ser considerado uma conduta agressiva, é preciso que, cumulativamente, esse prejuízo constitua o objetivo de quem prejudicou. Às vezes você prejudica sem querer, mas neste caso houve a intenção de prejudicar, ok? Ok. Vamos lá, continuando aqui. Olá, Ralph, Tatiane. Sejam bem-vindos aqui. Não sei se vocês ouviram o que eu acabei de falar, muito incrível. Essa questão que eu trouxe, né, do embasamento de Freud para todo este conceito metafórico da Bíblia, né, da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, da fala de Deus, né, para Adão, dizendo que se ele comesse daquele fruto, certamente morrerás, da alteração do código genético, e tudo isso foi reconhecido por Freud, em outras palavras, quando ele diz que começa, então, no código genético, biologicamente, o homem ter uma pulsão de morte, né, thanatos, e aí, quando ele não se autodestrói, ele inconscientemente começa a espelhar, transferir isso para outro, e ele vai ser agressivo e buscar agredir o outro, que está demonstrando esses aspectos inconscientes que são inaceitáveis para ele, né? Então, é isso, é muito incrível, né? E é isso mesmo, é misturando tudo dentro dessa grande matemática, né? Essa nossa matemática das relações. Então,
o que a gente entendeu dessa agressividade, né? Desse prejuízo. O prejuízo precisa ter a finalidade, de fato, de prejudicar. Então, essa hipótese, frustração, agressão, constitui uma posição teórica importante, designada no campo da criminologia, né? Então, todas as experiências efetuadas por vários autores, que aqui eu não vou citar o nome deles, mas eles concluem que a frustração, entendida no sentido de obstáculo, posto à ação dos indivíduos, não suscita nesses indivíduos a tendência para agir de modo mais agressivo que indivíduos que não sofrem frustrações. Então, esse quesito aí caiu por terra, né? E aí a gente vê um estudioso como Lorenz, né? Darwinista assumido, biologista, né? Defensor das causas naturais, dos processos biológicos, na explicação dos fenômenos, dos comportamentos animais, né? E o ser humano está incluído, né, no grupo dos animais. Então, ele escreveu uma obra, né, que significa o assim chamado mal. O assim chamado mal, para uma história natural da agressão. Então, o que ele faz? Ele sustenta que a agressão, ela resulta da produção espontânea e da acumulação endógena de energia. Ela necessita ser descarregada, né? Constitui um fenômeno natural em prol da evolução e da adaptação das espécies, né? E é regulada por mecanismos filogenéticos. Então, segundo ele, a agressão interespecífica, ou seja, entre espécies, quer a agressão intraespecífica, no âmbito da mesma espécie, prossegue o mesmo interesse, a mesma função, que é a função de conservação das espécies. Então, subjazem motivos diferentes, estando eles, apesar da diversidade dos contextos naturais da sua expressão, no caso da agressão interespecífica, mais ligados à satisfação imediata de necessidades de sobrevivência, entende? Nós estamos programados para sobreviver. E no caso da agressão intraespecífica, baseada na concorrência, mais ligados à evolução, à adaptação natural da própria espécie. Então, perspectivando a agressão intraespecífica como a agressão, no sentido estrito da palavra, vê a agressividade como um instinto de combate, né, no animal ou no ser humano, dirigido contra o próprio semelhante, que, como qualquer outro instinto, contribui para a conservação da vida e da espécie. É um movimento de sobrevivência. Ele é agressivo para sobreviver, encontrando agressão a serviço da vida e não da morte, entende? Freud, a psicanálise, enxerga a agressão como estar a serviço da morte, mas para eles, não, para Lorenz, não, está a serviço da vida, da sobrevivência, do combate, porque só um pode sobreviver, existe uma competição. Então, é uma função positiva a agressão para Lorenz. Então, entre as diversas funções que o comportamento agressivo, em geral, pode preencher, nós destacamos a repartição de seres vivos semelhantes no espaço vital disponível, a seleção efetuada pelos combates entre rivais e a defesa da prole, a defesa dos seus filhos, acrescentando a função de mecanismo de interação democrática das pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, né, dentro de um organismo. Então, segundo Lorenz ainda, existe na espécie humana falhas de funcionamento da agressão, né? O que quer dizer isso? Que a agressão não desempenha a sua grande função, que é a de conservação da vida e da espécie, constituindo um comportamento delinquente. O comportamento delinquente é um efeito disso.
Entende? A agressão não é vista por Lawrence como um comportamento delinquente. A agressividade está em você ir para cima, você tem iniciativa, você proteger, você sobreviver. Isso é agressividade. É uma força que te impulsiona. Mas se se transformar em comportamento delinquente, existe aí, né, uma alteração. Então, quando os obstáculos que estão ligados ao orgulho, dessa má qualidade humana, que é o orgulho, né? A não assunção de que o homem é produto de uma evolução natural, né? Ou seja, que a descendência da espécie humana, a aversão em admitir que o comportamento humano ele tem uma causalidade natural, ele é hereditário, existe uma herança de sangue, de programação sanguínea, pelo menos, né? Isso já foi comprovado, da filosofia idealista, da subsequente visão de mundo subdividido em dois, da dualidade, né? O mundo exterior ao homem, o das coisas, e o outro interior, do pensamento, da razão, da vontade, dos sentimentos, né? Que impedem muitos homens de se conhecerem a si mesmos, de reconhecerem que o comportamento humano se pauta por causas naturais, se pauta por leis da natureza, leis universais, né? Isso foi eliminado. Acreditam nisso? E aí, perspectivar o futuro da espécie humana com otimismo? Ele consegue, Lawrence, falar sobre isso na obra dele, né? Então, essa distinção entre o conceito de agressividade e de agressão, né? A agressividade é uma motivação de sobrevivência que visa proteger o indivíduo e a espécie, né? Ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie, traduzindo-se num conjunto de comportamentos designados por agressivos. Eles remetem para uma tendência para a ação no sentido de ataque ao estímulo desencadeador da agressividade, entende? Embora nem sempre sejam concretizados. No caso de o serem, então, se concretizou, agora não é mais agressividade, mas agressão. Esse comportamento real, concreto, de ataque, é uma ação intencional dirigida para um alvo específico. Então, o conceito de agressão vai se traduzir na concretização da agressividade intraespecífica, materializada numa ação designadamente de ataque, dirigida com a intenção, com a intencionalidade, visando a finalidade de proteger o indivíduo e a espécie para um alvo concreto, específico, entende? Que é percepcionado como ameaça à sobrevivência desse mesmo indivíduo, da sua espécie, da sua prole, né? Então, nós já falamos na aula passada sobre as diferentes emoções, ok? Nós falamos como a emoção da raiva, nós falamos do medo, dos diferentes conflitos, né? Falamos dos diferentes poderes, né? E a agressão, agora, vai estar na base, este conjunto do que falamos, finalizando agora com a agressão, juntando tudo isso que já abordamos, o que vai acontecer? Nós encontramos a base dos comportamentos agressivos ou violentos, constituindo-se todos eles conceitos próximos ou associados de agressão. Então, vamos entender o que distingue a agressão da violência. Como é que a gente pode definir a violência? Este é o ponto-chave que eu quero estudar com você agora, né? Como é que você distingue a violência? Né? Estou vendo aqui algumas pessoas assistindo a aula ao vivo, sejam bem-vindas. Que bom, Milane, doutora Milane está aqui, advogada. Andréa Reale, doutora Andréia. Vera Brito, Cristiane Dourado, Tatiane Harumi. Sejam bem-vindos. E a gente está aqui fazendo um debate, né, sobre o direito, né, e trazendo no direito criminal a questão da violência dentro das famílias, mas numa perspectiva da matemática das relações. Essa é uma das aulas, né,
do nosso curso Matemática das Relações. Nós estamos gravando ao vivo. Ela está dando continuidade porque nós estamos aprofundando com um olhar multidisciplinar, interdisciplinar para o direito, mas trazendo a psicanálise, a psicologia analítica, toda essa visão complementar que facilita, né, a nossa aplicação, o nosso entendimento, a nossa construção do conhecimento. Essa é uma proposta, né, de continuidade, pegando o bastão, né, do direito, dos juristas, da advocacia, e seguindo adiante, né, levando adiante para um novo olhar, uma advocacia mais ampliada, uma advocacia sistêmica, uma advocacia quântica, algo que realmente traz resultado e transformação para os conflitos de família, né, os conflitos de direito, um conhecimento que precisa ser levado para todos aqueles que trabalham na área do direito, mas para toda a sociedade que, tendo este conhecimento, pode resolver os seus conflitos sem ficar precisando da máquina judiciária, da decisão de um juiz, tendo embasamento para resolver e decidir sobre sua própria vida, sobre seus conflitos. E dando também um suporte para que a gente possa, de fato, aplicar nos crimes dentro do âmbito familiar, com o objetivo de finalizá-los, ok? Que pelo menos amenizá-los. Então, este é o grande objetivo desse estudo, dessa aula, e eu vou começar aqui falando um pouco da perspectiva histórica, dos fenômenos da vitimização, né? E aí nós sabemos que esses fenômenos, a violência é um fenômeno, né? E é um fenômeno de consequente vitimização que sempre existiu desde os tempos imemoriais da humanidade, né? Como eu falei agora, metaforicamente, desde Adão, quando ele infringiu a lei e colocou no seu código genético essa informação. Então, embora alguns períodos históricos se caracterizem pela assunção de uma violência muito mais forte, muito mais intensa do que outros, né? A sua expressão, a sua percepção, o significado pela sociedade, pelas pessoas, foi variando em função do tempo, em função do espaço, né? Em função de normas, de valores, de códigos de conduta específicos de determinadas realidades sociais. Então, o conceito de violência, embora ele não seja universal, ele é multifacetado, né? Ele torna-se necessário conhecer a expressão deste fenômeno ao longo do tempo e dos diferentes contextos culturais. Então, em qualquer período histórico, se a gente for avaliar, né, por outro lado de tudo que eu disse, a violência foi sempre sentida pela sociedade e pelas pessoas como a pior coisa que poderia acontecer. Eu nem entrei ainda na questão da violência dentro do lar, da violência doméstica, né, que é o nosso assunto, a violência familiar. Então, os fatos históricos que relatam a violência, né, a violência real, eles constituem um fenômeno diferente da representação social que dela se faz. Então, a perspectiva da evolução histórica da violência, da sua manifestação no tempo, no espaço, vai nos levar a concluir que não é um fenômeno de fato dos nossos dias, nem tão só do nosso século, mas de todos os tempos, desde o homem dito primitivo, para não parar de aumentar e de se complexar até o século XVIII, a altura em que começa a diminuir e a assumir novas formas, né? Menos sanguinárias e mais simbólicas, até os nossos dias atuais. Então, a representação social que atualmente se tem da violência não corresponde a um processo evolutivo no sentido de uma diminuição da violência, não, não. Mas, fundamentalmente, a repercussão, né, na opinião pública, ao oportunismo político, né? Na altura das campanhas eleitorais, a política, ela recorre estrategicamente ao pretenso recrudescimento da violência, e ainda ao chamado paradoxo de Tocqueville. Quanto mais um fenômeno desagradável diminui, mais ele se torna insuportável.
Então, existe hoje em dia cada vez menor tolerância à violência. A violência, ela se manifesta desde o tempo do homem primitivo, como eu já falei, pelo menos a partir do seu antepassado, geneticamente idêntico ao homem dos nossos dias. Então, ela assume nessa altura um caráter altamente impulsivo, né? Brutal, sanguinário, lutas, guerras pela sobrevivência, até canibalismo. Então, no estado de evolução, o homem, aquele homem, ele vivia de uma forma rudimentar. Ele não agia, ele reagia, né, espontânea e realisticamente aos diversos estímulos sensoriais que o rodeavam. Esse é o estado natureza. Então, conforme foi melhorando a linguagem, né, começou a melhorar o uso da razão, do intelecto, o diálogo começou a surgir, né, e o homem começou a aprender a reprimir, a controlar os seus impulsos. E aí ele começou a mudar o seu comportamento. E ele foi assumindo gradualmente os comportamentos violentos, um caráter mais sociocultural, simbólico, né? Por exemplo, sacrifício de humanos para apaziguar a ira dos deuses, né? Nós estávamos falando na outra aula do sacrifício de Yeshua, de Jesus, o Cristo, mas nós sabemos que nas civilizações anteriores sacrificavam virgens, né? Mulheres virgens, sacrificavam humanos, bebês, né? Para apaziguar essa crença nos deuses, que eram encarados como seres coléricos, raivosos, à semelhança dos próprios homens. Então, veja que isso é um nível de consciência. Nesse nível de consciência, eles diziam que Deus era semelhante a eles. Então, temos testemunhos arqueológicos, né? Temos a Bíblia, né? Que é particularmente um grande testemunho histórico a partir do Velho Testamento. E lá existe bastante violência. Então, temos também poemas épicos, né? Nós temos a Ilíada e a Odisseia, né? De Homero. Temos fábulas, lendas, contos de fadas. Temos a mitologia, né? Que simbolizam esse caráter violento do comportamento humano. Então, essas narrações, elas estão repletas de homicídios, né? E principalmente cometidos contra familiares, entende? Fratricídios, né? Algum deles miméticos entre gêmeos, muito fratricídios de gêmeos, parricídios, infanticídios, né? Assassinatos de esposos, de amantes, todos com grande crueldade, né? Como dizem, com requinte de crueldade, sob um pano de fundo mesclado de sentimentos negativos, então de ódio, de cólera, né? Muita raiva, medo, desconfiança, vingança, né? Da necessidade, né? De ânsia, de domínio, de poder econômico, social, religioso, político, né? Então, nós vamos aqui nos reportar a cultura ocidental. Na Roma Antiga, por exemplo, por volta do século IV antes de Cristo, né? As lutas das tribos pela sobrevivência, nessa época muito centralizada na procura de alimento. Então, isso acontecia muito em Roma, né? Pouco mais do que o núcleo que constituiu depois as cidades-estado. Mas a necessidade de expansão territorial, né? Aquelas cidades-estados que eram separadas por grandes muralhas, né? Faziam essa delimitação no espaço. Poxa, toda hora para expandir territorialmente, eles invadiam, matavam, estupravam as mulheres, né? As crianças levavam como escravos. Então, essa avidez por parte do camponês romano, né? Cada nova conquista tinha todo um processo evolutivo ali, mas culminava nessa violência cada vez maior que elevava Roma a uma potência mundial, né? E aí criou, através disso, a Roma imperialista. Isso foi no século I antes de Cristo. Tomar uma água aqui.
muito, muito incrível esse aspecto histórico, né? A doutora Andrea falou aqui, muito interessante esse contexto histórico, pois somente entendendo o contexto é possível compreender o fenômeno com uma visão ampliada. Exatamente, doutor, essa é a minha proposta, né? Que a gente amplie a visão, que a gente compreenda, né? As aulas anteriores são bastante significativas também, porque eu trago uma ampliação do olhar por parte de vários cientistas da psicologia, da psicanálise, né, da psicologia analítica, para entender esse fenômeno. Agora eu estou trazendo histórico. Então, unindo essas visões, a gente vai chegar num resultado, né, com maior facilidade de compreensão. Para contextualizar para vocês, esta é uma das aulas do módulo Fundamento, que é o módulo 1, né, lá do curso Matemática das Relações. Então, vamos lá. Esse curso ele é muito completo, né? Então, inicialmente, né, apesar dessa população romana formada na totalidade por camponeses, né, ela até tinha sido pacífica, praticou uma economia comunal, a terra era trabalhada em comum, os seus proventos proporcionavam à tribo o necessário à sua sobrevivência, então um colaborava com o outro. A invasão e a expansão territoriais que protagonizou, a isso fez à custa de luta, de homem a homem, corpo a corpo, entende? Dos que pereceram, dos vencidos, os chamados obedientes, que ficavam à mercê dos vencedores, né? Eles viravam escravos, podendo, inclusive, os vencedores cortar-lhes a cabeça, sabe? Se não fosse escravo, podia matar, às vezes comer, beber o sangue, porque acreditavam que iam tomar a força daquele outro, né? Na melhor das hipóteses, eles toleravam a sua presença. Então, por outro lado, à medida que a organização da sociedade romana foi ficando mais complexa, mais hierarquizada, né? Começou as lutas sociais internas, né? As diferentes castas sociais, né? Mesmo castas ou família, né? Que até hoje existe tanto, né? A sogra querendo implicar lá com o genro, essa questão de não aceitação, né? Vou trazer um exemplo da época. Nero Cláudio matou vários familiares dele, né? Ele matou o cunhado britânico, ele matou a mãe dele, a Agripina, ele matou a primeira esposa dele, a Otávia, ele matou o seu professor, Sêneca. Então, ele pediu que o matassem a ele próprio, né? E quem matou, né? Bruto matou o seu pai adotivo, Júlio César, aquela famosa frase, até tu, Brutus, né? Até tu, que enfiou uma faca pelas costas, daí que vem também essa expressão, você me enfiou a faca pelas costas, porque era uma pessoa, né? Ele era um sobrinho, mas que era tido como um filho, né? Alguém de extrema confiança matou pelas costas. Todo mundo estava traindo Júlio César, né? Por uma questão política. E Brutus era a pessoa da confiança dele. Então, até tu, Brutus, né? Então, essa conquista, essa expansão territorial, isso foi ficando impregnado nesse código genético, sabe? De que isso era mais importante do que o ser humano. O imperialismo romanos, né, processaram-se através da materialização de atos sanguinários, de atos mortíferos, atos de violência extrema, entende? Vamos avançar para a Idade Média. Na Idade Média, os costumes eram rudes, exaltação de sentimentos frequentes. Gente, Idade Média foi a época, a Era das Trevas, ela ficou famosa assim. Então, a violência fazia parte do modo de vida, né? Constitui-se o princípio de sobrevivência. Bandos de 4, 5 malfeitores, né? Eram familiares entre si, atacavam as aldeias, assaltavam as casas e seus habitantes.
levavam seus haveres, assassinavam, mesmo que as pessoas não reagissem, sabe? Nas tabernas, as brigas, as agressões físicas, né? Culminando em homicídio. Isso aconteceu muito lá na Idade Média, né? Do outro lado, o poder da igreja, da justiça, né? Veja a igreja fazia tortura física, né? E era praticado correntemente, era uma forma de imposição de força, uma técnica de governar. A Inquisição, gente, à custa da necessidade moral, dizendo que estava perseguindo o mal, aperfeiçoou a tortura, né? Tecnizou, institucionalizou a tortura, o horror, né? Os pecadores foram perseguidos, humilhados, mutilados, queimados vivos, né? Por vezes seus próprios cadáveres eram profanados, né? A caça às bruxas. Quem eram as bruxas? Eram mulheres, né? Tinham conhecimento das leis da natureza, conhecimento das plantas, das ervas. Tatiane estava ferrado, Tatiane. Eu não vou falar de mim, não, vou falar de você. Conhecimento, né? Alguém que se destacava, era queimado, cadáver profanado, entende? Então, era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Foi aplicado a violência de sangue, né? Lido como diz que o sangue quer sangue, né? Quem disse isso? Shakespeare. Shakespeare disse isso. Então, as penas, elas têm, sobretudo, a finalidade de punição, né? E elas foram materializadas em castigos físicos, na forma de suplícios, açoites. Olha o que aconteceu com Jesus. Amputação dos órgãos, dos membros, sabe? Amputava a orelha, a mão, a língua, entre outros, sabe? Todos aqueles que queriam se destacar eram amputados, sabe? Era uma frequente execução capital, através da roda, do esquartejamento, da forca. Então, isso era precedido de suplícios horríveis, como a gente sempre traz esse arquétipo de Cristo, o suplício que ele vivenciou, né? Exatamente, Tati, caça às bruxas, viu? Ainda bem que você não está naquela época. Então, no século XVIII, designado século das luzes, aí muda tudo, né? O iluminismo, né? Tal, a corrente filosófica do humanismo racionalista, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, né? Acarretou a civilização dos costumes e o princípio do respeito pela dignidade humana. Agora vamos olhar do ponto de vista da corrente da história da criminalidade, né? Vamos para o direito na Europa, né? O percurso fez da violência física e continuou predominante até o século XVIII, tá? E nos tempos que se seguiram, o furto, né? Da criminalidade contra a integridade física e mesmo contra a integridade do sangue, ofensas corporais, homicídios, para criminalidade de ataque à propriedade, a criminalidade patrimonial, o roubo, furto, passando para a criminalidade de assumir a tradição humanista daquele século. Nas zonas rurais, particularmente nas mais montanhosas, isoladas, os costumes, os valores tradicionais foram permanecendo. E a violência de sangue, a violência familiar, a violência de sangue é a violência familiar, ela foi persistindo. Então, durante todo o antigo regime, até finais do século XVIII, início do século XIX, as pessoas viam o crime como traição à comunidade e ao representante legal dela, que era o rei, né? Então, como manifestação do demônio, manifestação do diabo, do pecado, manifestação da própria loucura. Então, durante esse período de tempo, nunca ninguém se interrogou sobre o crime, sobre o que é crime, sobre o porquê que as pessoas cometem crimes,
Não. Então, processou a partir dessa altura e de forma gradual a designada reforma legal da escola clássica, que vem quem aí, para quem é advogado, né? Para quem estudou, para quem trabalha na área, estudou criminalidade, né? Vai ver aí quem? Beccaria, né? Bentham, são autores representativos dessa escola no direito, né? O direito criminal, que constitui basicamente a codificação e a sistematização da lei criminal, né, da criação da polícia, criação das prisões, de todo esse sistema prisional, da introdução do princípio da utilidade nas questões criminais, com relevo para análise custo-benefício, moral e econômico, né, a aplicação do positivismo de conter, né, as questões criminais ao sistema de justiça, né, a pena de prisão, segundo Foucault, né, vai passar a substituir, através da introdução da disciplina e da vigilância, como dispositivos, né, mecanismos, técnicas de normatização, de regularização, né, as penas suplício, o consequente sofrimento físico, né, e a por termo em virtude do caráter fechado, né, ao exterior das prisões. Então começa o que, gente? Começa a justiça, espetáculo. Vocês já foram num tribunal do júri? É um verdadeiro teatro, um espetáculo, né? Então, no século XX, nós vamos ter essencialmente duas grandes guerras mundiais. A primeira, 1914 a 1918. A segunda, 1939 a 1948. Pelo exercício de violência coletiva do Estado contra os cidadãos, né, inerente a regimes políticos do fascismo, a Península Ibérica, a Itália, nazismo, o consequente genocídio do povo judeu na Alemanha, com a expansão por quase toda a Europa, inclusive outros continentes, né, o comunismo dos designados, né, os países do leste da Europa, o stalinista, a antiga União Soviética, os regimes ditos democráticos, né, a utilização da bomba atômica por parte dos americanos em Hiroshima, Nagasaki, dos grupos de cidadãos contra o Estado, o terrorismo político, as brigadas vermelhas na Itália, as brigadas na Alemanha, o IRA na Irlanda, a ETA na região basca da Espanha, as brigadas em Portugal, né, por grupos de cidadãos contra outros grupos de cidadãos por todo o mundo. Então, nós temos por pano de fundo questões racistas, neonazistas, movimento dos Ku Klux Klan, dos Estados Unidos da América, né, dos skinheads, né, dos hooligans, do despotismo futebolístico. É isso. Então, os Estados Unidos da América, né, países considerados mais violentos, apesar da Guerra de Secessão de 1861, acarretou uma grande violência sanguinária, permitiu abolir a escravatura. O sul dos Estados Unidos, de tradição esclavagista, continuou a ser palco de numerosos episódios de violência interracial, né? A gente viu há pouco tempo, esse ano passado, coisas assombrosas, passou muito, né, nas reportagens. O movimento dos Ku Klux Klan, né, teve grande expressão, sucedeu os decorridos 50 anos após aquela guerra, taxas de homicídio 2,5 vezes mais altas nos estados do sul do que nos estados do norte. Então, desde lá, 1960, a gente verifica taxas muito altas de homicídio, né? A crise dos valores sociais, particularmente da família, da moral, o aumento de relações sexuais pré e extramaritais, o aumento do número de divórcios, a constituição do isolamento matrimonial como fenômeno social, a falta de sucesso,
de grandes projetos de erradicação da pobreza, de assimilação de guetos, minorias étnicas, o culto da força, do machismo, do feminismo, o culto das armas de fogo, a insuficiente legislação que regula o uso, né? Então, são tudo fatores que contribuem para toda essa violência doméstica. E a partir dos anos 80, né, não só a violência se expande de forma mais uniforme por todo esse território dos Estados Unidos, mas também já não se trata, em grande parte, de violências interraciais, mas sim intrarraciais, né? Com maior frequência na comunidade negra. Metade das vítimas são pessoas negras, mais da metade. Então, apesar dos homens correrem maior risco de se tornarem vítimas de homicídios, 4 vezes mais que as mulheres, a mulher negra, ela encontra-se numa situação de maior risco do que o homem branco. E ainda que se trata, antes de tudo, de violência familiar, que na sua maior parte traduz em mortes impulsivas. Então, a gente tem que olhar para esse contexto histórico quando a gente quer avaliar o direito, né? Quando a gente quer compreender tudo isso. E aí, em Portugal, a designada violência de sangue, a violência familiar, ela encontra-se num contexto cultural diferente, tá? Segundo o Fatelo, na primeira metade do século XX, esse tipo de violência, de criminalidade entre familiares, ofensas corporais, homicídios, né, assume uma forte componente cultural. Encontra-se ligada a valores econômicos, sociais, morais, como a propriedade privada, a posse de terra, das águas, dos caminhos, a família, a herança, muita violência por causa de herança, de honra, em nome da honra, de vingança, né? Constitui a mulher, a casa, a terra, a comunidade, territórios, objetos de expressão de conflituosidades intrafamiliares, interfamiliares, intercomunitárias, tá? Por outro lado, a existência de focos de territórios geográficos de violência sanguinária, como no Nordeste, né? As beiras. Então, a evolução da criminalidade, em termos absolutos, a estrutura da criminalidade transforma-se profundamente, passando mais 50 anos, né? Os crimes contra as pessoas, contra a propriedade, reduzem seu peso, né, em 1993, 43%, enquanto em 42 era 94%, né, dominando a criminalidade. Segundo a comparação aqui da população por 10 mil habitantes durante esse período, a diferença em relação a 1942 reside na relativa perda de importância dos crimes contra as pessoas, né? E a distribuição regional da criminalidade, tendo em conta a população de 10 mil habitantes, assinala o fato de serem as regiões da beira interior, né, sensivelmente com a mesma estrutura de cariz predominantemente rural, né? Então, esse crime contra a integridade física, ele atinge o valor percentual mais elevado, né, que corrobora com a tese da existência de focos de territórios geográficos de violência sanguinária muito maior, né, e nesse caso, mais nesses locais predominantemente rurais. E essas manifestações de violência não só remontam aos tempos primórdios da nossa civilização humana, né, persistindo durante todo esse tempo, mas também assumem um caráter físico intenso, até extremo, sanguinário, né, de sangue de família, mortífero, que nos remete para o fenômeno dessa violência doméstica, né? O que eu quero falar? Eu vou trazer algumas perspectivas tão importantes para vocês, mas eu quero chamar a atenção que hoje, essa violência, as pessoas muitas vezes vivenciam essa violência na família
e nem sabem que são vítimas, nem percebem, por mais que tenham acesso ao conhecimento, elas nem percebem que estão sendo vítimas de violência psicológica, violência financeira, às vezes seu próprio marido, né, está cometendo uma violência sanguínea, uma violência familiar, e você não sabe, né, quando ele te nega saber do dinheiro que ele ganha, né, quando ele exige o dinheiro que você ganha para ele, quando ele passa a te separar dos teus sonhos, dos teus desejos, você tem que dar satisfação sobre tudo, e ele diz que não. Você percebe que não tem aquele movimento de apoio pelo seu desenvolvimento, mas para ele tudo pode. Você começa a perceber que ele está te podando, e isso é uma violência psicológica. Precisa ser percebido, né, para que você possa se posicionar. Entende? E aí, dando continuidade, eu quero trazer um pouco para vocês, né? Já estou quase terminando a aula, das perspectivas biológicas da violência, né? Porque, como eu falei, o nosso olhar é multidisciplinar. Então, nós podemos perceber, da perspectiva biológica, que as primeiras concepções sobre a delinquência, sobre o delinquente, né? O delinquente perigoso, assumem um caráter bioantropológico, no sentido da antropologia física, e foram principalmente protagonizadas por Lombroso. Vocês lembram de Lombroso, que ele falava que você conseguia perceber se o indivíduo era dado à criminalidade pelo formato do seu corpo, né? E no final da história, nós sabemos que Reich, depois com a bioenergética, a psicanálise mais adiante, vai provar que tinha fundamento que o Lombroso falava, né? Então, Lombroso foi um dos 3 representantes da escola positiva italiana, né? Quem foram os outros 2? Foi Ferri e foi Garofalo, né? Na sua teoria do criminoso inato. Então, segundo ele, a criminalidade é um fenômeno essencialmente atávico, né? Então, o criminoso é representado como um ser reconhecido exteriormente, você consegue perceber fisicamente, através de determinados caracteres, alguns traços, estigmas, formato do corpo, assumindo um comportamento característico do homem, que é dito primitivo, puxar uma mulher pelos cabelos, né? Não suscetível de adaptação ao meio, ao qual o criminoso ele regredia. Então, consistia numa espécie de criatura subhumana, né? Um homanídeo, né? Um humanoide, com tendência natural ou inata para o crime. Quanto mais acentuada fosse a sua degenerescência biológica e moral, tanto mais seu comportamento ele assumia um caráter de delinquente perigoso. Então, a identificação dos criminosos, né, você conseguia achar um serial killer, um psicopata, quando o rosto dele, por exemplo, era bem mais afinado, né? Quando a testa dele era muito grande. Então, são os caracteres que Lombroso trouxe, né? Identificação desses caracteres procurados nos crânios, né, dos próprios delinquentes, ele percebeu, catalogou que eram semelhantes. Então, essa teoria lombrosiana conduziu a outras teorias, né? Por exemplo, a frenológica, que vieram depois, né, pegando o bastão, indo para a vida, levando adiante mais estudos sobre isso, e suscitou muitas críticas, né? Então, a defesa, né, o que as críticas diziam é que a teoria lombrosiana é falsa, que não é possível identificar criminosos pelo crânio. Aí veio Durkheim, né, os grandes mestres da humanidade, criticando Lombroso, né, afirmando que Lombroso esqueceu completamente dos fatores sociais do crime, né? Até o próprio Lombroso começou a reconhecer que a sua teoria não considerava o conjunto dos fenômenos criminais, né? Ele reconheceu
que na primeira fase ela só explicava 75% a 80% dos casos, né? E ele admitiu no final da sua vida que, na verdade, a sua teoria só valia para, em média, 35% dos criminosos. Então, não obstante, o legado que essa teoria deixou, né, para a criminologia, um método objetivo, né, porque ele tinha esse olhar determinista, mas esse olhar aberto para os fatos, né, para um quadro teórico, né, bem determinista, com uma noção de causalidade caracterizada por um conjunto de causas associadas. Então, nós temos, por exemplo, Sheldon, na teoria biotopológica do crime, que defendeu ser no plasma germinativo que se localizam as causas do crime, advogando conjuntamente com Otton, enquanto política criminal, o eugenismo. Entende, gente? Então, designadas teorias bioantropológicas de transição, elas foram protagonizadas, né, por outros que, influenciados pelo trabalho de Sheldon, estabeleceram uma ligação entre uma certa tipologia física e temperamental dos indivíduos e a delinquência, defendendo também que os indivíduos, né, de predominância mesomórfica, quem são esses? Aqueles tipo atlético, com bom desenvolvimento muscular, eles exibem um claro potencial de delinquência, que isso é a ideia de que quanto maior é a energia, a tendência para a ação de um indivíduo, mais débeis são seus mecanismos de inibição, entende? Perspectivando a delinquência como a expressão direta e simples ou espontânea de uma natureza originária. Eu vou dar uma pausa, né, para falar comigo mesmo. Vanessa, o que a matemática das relações pensa sobre isso até agora, dessas questões? Eu respondo, segundo o nosso método, nós reconhecemos, sim, o determinismo na formação física do homem para sua tendência à criminalidade, sim, ok? Reconhecemos, não da maneira como essas escolas estão trazendo, com uma fundamentação muito mais apropriada, uma explicação da formação do sistema nervoso que acaba manifestando no seu próprio corpo e nas suas marcas corporais como funciona a sua mente. Então, nós temos aqui, vocês vão aprender, né, vão receber, inclusive, informações sobre você, sobre como funciona a sua mente a partir da análise do teu corpo, a partir da análise do seu formato. Então, isso é real, eu já vivencio isso, já tenho clientes que eu atendi, né, por essa perspectiva, e que nós alcançamos um resultado de 100% de acertos. Então, nós acreditamos sim, não da maneira como eles estão trazendo aqui, porque esse é o início deste pensamento, né, da formação da mente e de como o nosso corpo, que é a materialização na terceira dimensão do que somos, como mente e espírito. Então, vamos voltar aqui para a conversa deles, né? Esses referidos autores, eles defendem que também os indivíduos de predominância ectomórfica, que é um corpo comprido, ossudo, magro, são sensíveis, e endomórfica, que são os muito obesos, né? Eles também são suscetíveis de delinquir, porque é um ambiente, uma situação adequada ao desenvolvimento do seu potencial. Então, eles assumem uma delinquência numa forma de resposta reativa ou compensatória, portanto, indireta do seu estado de sensibilidade ou obesidade, respectivamente. Vou falar do meu ponto de vista. O obeso é aquele que come muito. Por que ele come muito? Porque ele sente um vazio emocional. Ele quer preencher algo que ele está sentindo, mas que ele não tem o costume de nomear, ele não tem o costume de conversar consigo mesmo, então ele come demasiadamente, tentando, através da comida, suprir carências emocionais. Ele não tem controle sobre si mesmo.
ele não tem controle sobre os seus desejos, suas paixões. Então, é mais fácil ele agir impulsivamente, sem pensar, sem controlar. Ele vai no momento de muita pressão ou de um estímulo, né, muito forte das suas emoções. Então, essas teses, né, sustentadas por eles, por esses estudiosos, estão relativamente próximas das modernas teorias bioantropológicas que defendem, por um lado, que a compreensão dos aspectos biológicos é essencial para uma melhor e mais completa compreensão do comportamento humano, tanto antissocial como criminal, ok? Como também pró-social. Que, por outro lado, essas variáveis bioantropológicas funcionam em interação com as variáveis sociológicas ou ambientais. Então, é considerado, sim, a influência do ambiente. Nós sabemos que é de fato e sabemos que isso pode fazer com que esse indivíduo nunca venha a delinquir, né? Não necessariamente ele está... Deixa eu ver aqui, a Cristiane perguntou, quando você fala dessas características, você fala dos psicopatas? Falo, Cristiane, eu falo sim. Os psicopatas, dá para reconhecer essa mente através da formação do corpo físico. Não só os psicopatas, mas todos nós. Olhando o corpo físico, ele é a materialização na terceira dimensão da nossa mente. Por isso que eu falo para as pessoas, eu te entrego um mapa, te entrego como é que é o nome quando você compra um objeto? Vem o quê? Um manual de instrução da sua mente olhando o seu corpo, entende? Você já conviveu, você já viu eu fazendo isso ao vivo, inclusive, né? Tem pessoas aí do grupo de vocês que já passou pelo meu atendimento específico, que pode trazer o quanto este mapa, de fato, relatou quem ela é, olhando para o corpo. Então, tem muito, isso está baseado na ciência, né? Agora, numa outra situação, então, médicos, psicólogos, doutores, pós-doutores, PhDs, né? Tem toda uma fundamentação para isso, né? Para esse trabalho. Eu sou, né? Eu sou uma analista corporal formada e tenho condições de garantir para vocês que, de fato, isso é real. Dá para você descobrir a mente da pessoa pelo formato do corpo. Não quer dizer, existem outros elementos, como eu estava dizendo, não quer dizer que a pessoa necessariamente vai fazer, né? Que necessariamente ela vai cumprir. Não, depende também de outros elementos, né? Da busca dela para ampliar a sua consciência. Quanto mais ela ampliar a consciência, quanto mais ela trabalhar a razão, o pensamento, mais ela consegue o autocontrole, mais ela controla as suas questões. Então, mais ela vai evoluindo, se desenvolvendo, e é tão incrível que, inclusive, o próprio corpo físico dela muda. É muito extraordinário, né? E aí é isso que eu estou te falando, a cada 7 anos seu corpo muda. Fisicamente a pessoa muda, quando ela muda a consciência dela. O corpo sempre vai acompanhando a mente dessa pessoa. É muito incrível mesmo. Trabalho lindo, gosto muito e convido vocês, né, a ficarem fazendo parte aí da nossa Academia Matemática das Relações e do Instituto, participando dessas pesquisas, estudando, conhecendo. Isso é formidável, você pode trabalhar com isso, você pode ajudar muitas pessoas, né? Conhecimento, ele é libertador. Então, aqui eu tenho também mais 2 estudiosos, né? Shai Hoff, eles advogam um modelo de interação entre um organismo vivo e o seu meio ambiente. Então, ele defende que as variáveis orgânicas se constituem como fatores traduzíveis em predisposições e capacidades de resposta diferenciada em função do quê? Dos estímulos do meio ambiente. Então, o meio onde você vive, as pessoas com quem você convive, o quanto elas estimulam os seus recursos ou o quanto elas estimulam as suas dores. Isso vai afetar a sua maneira de lidar com a vida, de enxergar a vida e de se manifestar. E isso é totalmente real, né? Esses estímulos do meio ambiente, esses estímulos psicológicos, fisiológicos, o que você se alimenta, é um alimento que é mais pesado, que exige um metabolismo maior,
né, um trabalho maior do seu corpo, tudo isso afeta suas emoções, seus sentimentos, sua percepção da vida, seu sono. A gente sabe disso, a gente está vivenciando isso. Então, as questões bioquímicas, né? Se você tem medo, raiva, tal, vai soltar ali uma adrenalina, isso vai afetar a sua maneira de se expressar, né? Também as questões genéticas, a gente sabe aí pelo estudo da transgeracionalidade e todos esses outros aspectos, o quanto os nossos antepassados influenciam o nosso sistema familiar e outros, né? E esses outros pode ser qualquer coisa, pode ser a natureza constitucional, alterações do corpo pela experiência da vida, né? De marcas de ruga, né? Que mostra sua ruga é assim por quê? Porque você passou a vida triste, então seu corpo foi ficando no formato que ele mais se expressou, entende? Então você percebe uma pessoa toda caída assim, você já sabe que é uma pessoa que tem uma mente triste, ela passou a vida assim, as rugas, as marcas do corpo, e se você sofreu alguma cirurgia, qualquer coisa, ali está marcado falando a sua história, né? É o grande livro da vida. Então, pode ser congênita, né? Pode ser algo que você adquiriu quando ainda estava no útero materno. Pode ser inata, pode ter sido uma mutação, uma segregação dos genes, né? Pode ser hereditária, pode ter vindo de uma herança genética, né? Pelo contributo previsível a partir dos progenitores. Por exemplo, são pessoas esquizofrênicas, esquizoides, né? A tendência dos filhos serem é muito grande. Então, de acordo com essa perspectiva, não existe qualquer ligação exclusiva de causalidade entre fatores bioantropológicos e o crime, tá? As mais modernas teorias bioantropológicas, elas recusam, tá? Uma explicação de tipo causal, determinista e reducionista. Então, quer biológica, quer sociológica, elas defendem o pensamento probabilístico, ou mesmo sistêmico, tá? Suscetíveis de integrar aspectos biopsicossociais, reclamando, então, uma biopsicossociologia do crime, né? Que é o que a gente está aqui fazendo, né? Por esse caminho que a gente está seguindo, que é um olhar muito mais multidisciplinar, né? A gente está olhando, compreendendo que não adianta olhar as coisas de forma fragmentada, separada, né? A gente compreende que, de fato, a gente tem que olhar dessa maneira, de uma maneira mais ampla, para a gente poder compreender as coisas. Deixa eu ver aqui, esse trabalho do manual faz um enorme bem, trazendo luz e verdade de quem somos pelo mapa corporal analisado. Inclusive, posso atribuir meu atual momento por esse trabalho libertador. Gratidão, Tatiane. É isso mesmo, a Tatiane passou por tudo isso e sabe que isso é real, né? Então, já caminhando para o final da nossa aula, uma aula incrível, né? Muito bom falar sobre tudo isso. Eu vou trazer que esses comportamentos violentos, eles são abordados pela biologia através, essencialmente, deste conceito de agressão, tá? Então, as primeiras concepções de agressão foram protagonizadas pelos instintivistas, tá bom? E a agressão, né, conforme James, por exemplo, no mecanismo motor, uma reação motora automaticamente determinada pelo instinto da agressividade, na medida em que cada instinto em si causaria, por um mecanismo de reação motora automática, determinados tipos de comportamento. Então, por exemplo, a gente tem como instinto a imitação, a rivalidade, a combatividade, a simpatia, o construtivismo, a sociabilidade, a caça, o medo, a possessibilidade, a cleptomania, a modéstia, o amor, o ciúme, outros, entende? Não existe a ignorância em relação à existência de uma aprendizagem nesse processo, que isso é o que a gente na academia acredita. Você pode aprender, você pode treinar, você pode se desenvolver e sair deste nível, né, de estar atrelado a questões biológicas, a questões você pode, de fato, mudar, inclusive, seu corpo físico, tá bom? Então, essa concepção de instinto, né, começou a ser cada vez mais elaborada, né, e começou a não reduzir o instinto a um mecanismo motor, mas uma força
automaticamente determinada. Então, o instinto era a semelhança de um conjunto ou de um núcleo composto por partes, a cognitiva, a motora e a central. Então, a central constitui uma propensão, um desejo, uma energia capaz de funcionar de forma autônoma relativamente a outras partes. Então, essa propensão energética, quando retirada, ela poderia, em determinadas circunstâncias, transbordar, né? Recorrendo à analogia de um gás que estava contido no recipiente e que não para de sair. Então, essa influência modelante da experiência e da cultura, nessa teoria instintivista, constitui uma espécie de ponte de passagem para a teoria freudiana, né, que aí eu vou trazer para vocês, inspirando o modelo da energia hidráulica da autoria de Lorenz. Tá? O que Freud fala? Na primeira fase, ele separa os instintos em duas categorias. Primeiro, os instintos sexuais. Depois, né, que no caso está vigorando a respeito, né, da libido. E o outro, o instinto de conservação. E numa fase posterior, né, depois dos anos 20, Freud, ele defendeu a existência de uma dicotomia, né? Aí ele traz a dualidade do instinto de vida, que é Eros, e da Thanatos, o instinto de morte, né? E aí ele diz que tudo isso é para conservar a matéria viva. Nós entramos aqui naquele modelo, de novo, de ter comido da árvore do conhecimento do bem, Eros, e do mal, Thanatos, né? E aí dissolve essa matéria, conduz ao seu estado mais primitivo, que é o estado orgânico. Esse último instinto, que é Thanatos, né, segundo Freud, pode ser dirigido contra o próprio organismo, autossabotagem, né, maldades contra si mesmo, autopunição, ou por espelhamento, você transfere tudo isso para o outro e você quer matar o outro, porque ele está espelhando seus conteúdos, né, mais horríveis que você não quer olhar. E assim, ele chama isso de auto, né, ou heterodestruição. Autodestruição ou heterodestruição. E neste contexto, Freud, ele encara a agressividade como uma manifestação de uma pulsão constante, né, uma pulsão de morte, enraizada no próprio DNA, que ele não falava DNA, ele falava organismo humano, né, autopunitiva, autodestruidora ou heterodestrutiva. Então, Freud ultrapassou essa concepção fisiológica da agressão e começou um novo tempo, uma nova concepção, que foi a biológica. Depois disso, Lorenz veio, né, explanando essa concepção biológica da agressão através de um modelo teórico da análise, modelo da energia hidráulica, como eu já falei, que diz o quê? Que um certo líquido contido num recipiente, munido de válvulas, tende, por força de acumulação, a atingir um certo limiar de pressão que o obrigará a sair ou escapar através dessas válvulas. Você já ouviu falar que o meu copo está cheio, pingou a gota d'água? Vem daí, dessa história aí. Então, o acumular de força, de energia, de tensão, né, que fazem parte dos instintos, vão aumentando essa pressão e você vai controlando, mas vão aumentando, né, tipo uma panela de pressão. E aí esses comportamentos instintivos se manifestam através da agressão. Você explode. Aguentou, e aí essa explosão, ela não é proporcional, né? Mas é porque já vem há muito tempo naquela panela de pressão. Então, essa força dá energia aos comportamentos agressivos, né? E eles são cada vez mais agressivos quanto maior é a força, maior a energia. Então, isso constitui a própria agressão uma força, sendo a agressão uma força. Como eu falo que o amor é uma força, aqui está que a agressão também é uma força, uma energia inata, né, nos seres humanos. Essas concepções de Freud, de Lorenz, né, apesar de serem ambas de natureza biológica, elas são mecanicistas, né, elas reduzem a agressão a um efeito, um produto de mecânica hidráulica, né, no modo de funcionar das pulsões, dos instintos. Então, ambos são apelidados de neo-instintivistas. Lorenz admitiu que a agressão, apesar de ser filogenicamente determinada no organismo humano,
ela pode manifestar-se sob o efeito ou a pressão de fatores ambientais, através da reação do ser humano aos estímulos externos. Por outro lado, esse modelo também foi criticado por ser muito simples, né? Muitos têm sido seguidores de Lorenz, mas ele foi muito criticado, né? Pelos estudos lá dos galos, né? Os galos de luta, de briga, descobriram que em situação de isolamento eles revelam um comportamento instintivo agressivo, né? E aí, interrogando os seres humanos em situação análoga, que os seres humanos não manifestam essa tendência de atacar ou agredir se eles ficarem isolados. Isso, agora na pandemia, aplicando essa teoria, daria agora a cumprir que, por causa do isolamento, a agressão deveria aumentar no movimento do ser humano, porque ele foi isolado, né? Ele não pôde mais sair, ter contato social, ter uma vida normal. Então, seguindo essa tendência, as agressões teriam que ter aumentado consideravelmente, o que de fato aumentou. Então, a gente precisa olhar mais para isso, né? Perceber na questão atual todas essas teorias para a gente compreender como lidar com tudo isso, né? Na posição de observador, de pesquisador. Então, à medida em que não dá conta da dinâmica dos comportamentos agressivos, nem da natureza das emoções, dos sentimentos, né, que são subjacentes à agressão, importa integrar conhecimentos, né, da área da psicologia, do direito, né, da sociologia, antropologia, biologia, de uma compreensão mais abrangente do fenômeno dessa violência humana aplicada nas questões familiares. Eu proponho e trago isso para a gente aprofundar, né, no outro curso, esse fundamento trazendo uma base, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque a gente vai seguir nos próximos módulos, trabalhando com as leis, a gente precisa compreender o contexto da violência familiar, porque a gente vai aplicar o método da matemática na gestão, né, e na resolução dos conflitos familiares. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre a violência da perspectiva psicológica, ok? Trazendo todo um cabedal teórico de vários cientistas da área da psicologia, né? Então, a gente vai direcionar para isso, para que depois a gente possa ir cada vez mais aprofundando, né, a perspectiva sociológico-criminológica, a questão do direito de alguns crimes específicos, como o da Maria da Penha e da alienação parental, ok? Para a gente já ir afunilando e chegar nos pontos, né, da psicologia analítica, enfim, para a gente ter essa visão mais abrangente e finalizar o nosso módulo 1. Então, gratidão, né, e até a próxima aula.